De volta para a gente falar do Mato Grosso. Lá, no mês de fevereiro, o preço do frete teve alta de até 25%, em comparação com o mesmo período do ano passado. É possível observar, inclusive, que essa elevação varia de acordo com a rota. Agora, a Ferrogrão tem influência direta nisso aí. Para trazer mais informações sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o diretor executivo do Movimento Pro Logística, Edeon Vaz, que já está conosco aqui. Edeon, boa noite para você, querido. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Márcio. Boa noite, ouvintes, telespectadores. Estamos Legal. à disposição, Márcio. Maravilha, Edeon. É o seguinte, eu falei aí da elevação do preço do frete, que a Ferrogrão tem influência direta nisso, né? Tem influência porque é muito provavelmente que esse frete vai ser reduzido por uma série de motivos, principalmente por causa da ferrovia. E temos uma informação hoje muito nova, muito recente, que muito interessa ao Movimento Pro Logística, que foi dada hoje à tarde. Veja só o que o ministro de Infraestrutura disse para o Grupo Bandeirantes de Comunicação agora há pouco. Edeon, vamos escutar para todo mundo relembrar. Quem não acompanhou o início do jornal vai ver agora. Nós apresentamos ao Supremo Tribunal Federal bons argumentos, entendo a preocupação do Supremo, os ministros do Supremo têm uma preocupação muito legítima, mas os argumentos que nós trouxemos também são muito fortes e eu acredito num bom desfecho para essa situação da ferrovia que vai ser transformadora para o nosso Brasil. Bom, os trabalhos da ferrovia, os trabalhos de projeto estão paralisados provisoriamente, temporariamente, por causa de uma liminar lá no Supremo Tribunal Federal. E o Valteno de Oliveira, nosso colega, fez essa pergunta para o ministro. Foi uma boa resposta, esperançosa, Edeon. O que você achou? Sem dúvida alguma. O Ministério ele vem trabalhando desde a concessão da liminar pelo ministro Alexandre de Moraes, que ele vem trabalhando junto aos demais ministros e também junto ao ministro Alexandre, no sentido de resolver esse problema. É um absurdo, né? O que o ministro fez, ele não levou em consideração a importância da Ferrogrão para o Mato Grosso, para o Pará e para o Brasil. Isso nos deixou bastante chateados. Nós, inclusive, como a ProSoja, entramos com uma ação de amicus curiae no Supremo Tribunal, a CNA também entrou. Então, sem dúvida que esse trabalho que o ministro está fazendo lá é importantíssimo. Muito bem, então. Edeon, agora o seguinte, sobre a informação que eu dei no início aqui da nossa participação, de que houve um aumento de 25% aí no frete no mês de fevereiro, se comparado ao mesmo período do ano passado, né? Os dados divulgados pela Conab atribuem esse cenário a diversos fatores, né? Como a intensificação da colheita da soja, o aumento de preços do combustível e ainda alguns congestionamentos em rotas importantes. Então, quais são as alternativas que os agricultores e exportadores matogrossenses podem seguir para driblar essa questão que a gente está vendo agora? Olha, na verdade, nós temos 3 corredores para escoamento da produção em direção ao chamado Arco Norte. Nós temos a saída por Porto Velho, que atende aquela região oeste do estado de Mato Grosso. Nós temos a BR-163, que atende a região do Médio Norte do Mato Grosso. Temos a BR-158, que atende a região do Vale do Araguaia. E temos a saída por Rondonópolis, que atende toda a região sudeste e sul do estado. No caso do norte, principalmente da BR-163, nós não temos alternativa. A alternativa é aquela. Mas o que acontece é que esse aumento de preço de 20%, de 25%, ele foi em razão, isso aí a Conab já apontou, em razão principalmente da concentração de carga. Toda vez que você tem muita carga e pouco caminhão, porque os caminhões já estariam atendendo outros estados, o preço sobe. E quando você tem muito caminhão e pouco produto, o preço desce. Isso é normal, eu não vejo nenhum problema nisso.
Nós tivemos, nesse caso da BR-163, um congestionamento lá em Miritituba por volta do dia 15 de fevereiro, que foi em função da concentração de colheita, porque como nós tivemos atraso no plantio, havendo atraso, você também vai ter atraso na colheita e vai ter uma concentração de colheita. Isso aí não tem como a gente mudar isso em relação à natureza, né? Então, essa concentração que se deu aí pelo dia 15, dia 20 de fevereiro, já foi equacionado e agora os valores dos fretes tendem a se acomodar nos mesmos valores do ano passado, talvez um pouquinho maior, para compensar, inclusive, a alta do diesel, né? Ótima notícia, então. Só para encerrar, Edeon, quando a discussão a Ferrogrão volta no Supremo, já tem ideia, não? Nós só sabemos que o ministro relator, que é o próprio Alexandre de Moraes, ele retirou da pauta. Então, nós não sabemos quando é que ele vai incluí-la de novo. Estamos na expectativa, porque quanto mais demora, pior é. E uma coisa que é muito importante, Márcio, da gente colocar, te roubar mais um minutinho, é que o Supremo Tribunal Federal, a legislação brasileira, ela tem que dar segurança jurídica. Se nós temos uma lei que foi aprovada e a lei foi debatida no Congresso, tudo bem que a origem dela não foi um projeto de lei, foi uma medida provisória, mas ela foi discutida no Congresso. E o fato dela ser discutida no Congresso significa que ela foi legitimamente aprovada pelas duas casas e sancionada pelo presidente Temer na época. Então, acho que nós não podemos ficar brincando com isso. E eu acho que o Supremo Tribunal Federal ele está brincando com isso. Eu acho que o fato dele dizer que, não, porque a lei não foi objeto de projeto de lei, a Constituição não diz isso. A Constituição diz que tem que ser aprovado por lei, mas não por mostrando de qual é a origem dessa lei. Então, nós temos uma segurança muito grande que o plenário do Supremo Tribunal Federal vai derrubar essa liminar e nós poderemos dar continuidade aos projetos e aos estudos que estão sendo feitos da Ferrogrão. Edeon Vaz é diretor executivo do Movimento Pro Logística e a gente agradece a sua participação. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Edeon. Boa noite para você. Ótima semana.